Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Moria Grijó e esse é o canal Expansão da Consciência na Prática. Eu estou tentando gravar um vídeo nos tempos de Gêmeos. Sol em Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos, Júpiter ainda em Gêmeos se despedindo, tá caminhando para Câncer, chega em Câncer 10 de junho. Que dia é hoje, Morena? Hoje é 27 de maio. Não sei quando que eu vou postar isso daí, vai ser essa semana. Júpiter tá caminhando para Câncer, mas ainda em Gêmeos. Então, amanhã a gente tem o que nós chamamos de Mercúrio Casime, que é Mercúrio conjunto com o Sol, se eu não me engano é amanhã. A Lua hoje está em Gêmeos, a Lua ficou nova em Gêmeos, a Lua vai fazer conjunção com Mercúrio, antes Mercúrio fica Casime em domingo, se eu não me engano. A Lua faz conjunção amanhã, fez conjunção com o Sol hoje, porque ficou nova. Faz conjunção amanhã com Mercúrio, e Mercúrio fica Casime, que a gente fala, entra ali no coração do Sol, domingo, se eu não me engano. Júpiter ainda por lá, seguindo, só 10 de junho, que ele chega em Câncer, bem, exaltação. E estamos aqui tentando fazer um vídeo nos tempos de Gêmeos, muito barulho, eu já estou em São Salvador, é claro, né? Então, Salvador é uma cidade ariana, então ela é agitada por natureza. E o baiano fala mesmo, e fala alto, e aí isso dá uma intensificada nos tempos de Gêmeos, mas tudo bem, vamos trabalhando isso aí. Essa pessoa aqui que vos fala tem Nodo Norte em Gêmeos e Quirón também em Gêmeos. Mas então assim, o falar pra mim é por onde eu me desenvolvo, o falar em grupos, para grupos, estar em grupos, é por onde eu tenho que ir, mas ainda assim é onde eu tenho ali uma ferida. Eu tinha problema de fala na infância, mostra ali essa ferida. Eu tenho uma dificuldade em achar que eu não estou me expressando muito bem. Então, assim, quando estamos nos tempos de Gêmeos, eu estou, assim, sendo duplamente desafiada. Eu sou desafiada a caminhar constantemente para o meu Nodo Norte, e aí nos tempos de Gêmeos isso intensifica. E o meu Quirón também ficaria ativado. Mas bora lá, né? E eu não tô aqui pra falar de Gêmeos, mas já saí falando de Gêmeos. O meu Sol é de casa 3, inclusive, que é ali uma casa atribuída em alguma parte da astrologia a Gêmeos. Então é um Sol que precisa realmente se comunicar. E eu gosto de me comunicar, mas eu gosto também de silêncio. E aí, passando um monte de carro aqui, o povo gritando, eu falei, quer saber? Vai ser assim mesmo, porque não, silêncio não vai rolar. Ó, carro passando. E eu vim aqui com toda a humildade de uma mulher que já passou por um retorno de Saturno, então é uma mulher que não é tão jovem assim. Perguntar pra você aí, fazer com que você reviva, né? Para os não tão jovens assim, eu fiz essa postagem em algumas redes sociais, aí as pessoas me responderam, eu não era nascida, eu tava nascendo. Aí eu falei, então eu não tô falando com os tão jovens assim. Aí teve um que falou assim, eu tinha, acho que eu nasci, eu tinha 13 anos, uma coisa dessa. Para o povo de 13 anos funciona também, o que eu vou perguntar aqui agora, né? O que você estava fazendo, o que estava acontecendo na sua vida em 1996, 1997, 1998? A astrologia existe para isso. Nós vivemos num universo que, por mais que a gente tenha sido condicionado a acreditar que as coisas são linear, elas não são. O passado tá ali enviando alguma energia, o presente é isso que está acontecendo agora, esse barulho que passou, e o futuro estamos aí construindo. Por exemplo, quando passar o próximo barulho, talvez eu não chame atenção para ele, não desvie o seu olhar, a sua atenção para o barulho. Talvez eu consiga ficar um pouco mais concentrada. E dentro desse processo de universo, onde não é linear, nós damos voltas de formas cíclicas, como se fosse um espiral mesmo, sabe? Crescente, vamos dizer assim. Crescente por quê? Crescente porque nós estamos nos trabalhando, nós estamos buscando melhorar, nós estamos nos autoconhecendo, conhecendo o próximo, expandindo a nossa consciência através dos nossos relacionamentos, através das nossas leituras, dos nossos estudos. Então, como o universo ele nos impulsiona a isso, né? É como se você passasse pelo mesmo lugar, mas com um conhecimento novo. Vamos supor,
você vai fazer uma viagem para Argentina. A primeira vez que você foi para Argentina, você não falava espanhol. Aí na segunda, você já fala espanhol. A sua experiência de viagem vai ser diferente, porque você vai poder se comunicar de uma forma melhor. Você já conhece a Argentina, então você sabe para onde você quer ir falando a língua daquele local. Então é mais ou menos isso. E aí, quando eu pergunto o que acontecia na sua vida nessa época, para quem pode lembrar, os não tão jovens assim, é porque nós temos hoje Saturno em Áries. Saturno entrou em Áries no domingo, na madrugada no domingo, horário de Brasília. Fica em Áries até setembro, retrograda, volta para Peixes, ou seja, não estamos livres ainda dos assuntos piscianos, do olhar saturnino nos assuntos piscianos, volta para Peixes. E ano que vem ele de fato entra em Áries, e aí as retrogradações vão ser todas dentro de Áries. E aí eu tava muito apavorada mesmo, não vou mentir não. Porque Saturno, quem já viveu o retorno de Saturno, respeita, sabe que esse senhor do tempo, esse Cronos, ele traz ali um amadurecimento, ele traz uma rigidez, ele tem um olhar assim severo mesmo para o que você tem que fazer, você começar a fazer se você não está fazendo. E geralmente na casa dos 30, a não ser as pessoas que são muito mais espertas e já muito antenadas, geralmente na casa dos 30 a gente não está muito fazendo o que tem que fazer, a gente está amadurecendo. Por isso que tem o temido, né? O retorno de Saturno, 29 anos, não sei o que e tal. Então, uma pessoa que já passou pelo retorno, e eu passei pelo retorno há 10 anos, sabe que qualquer aspecto de Saturno tem que ser levado a sério, tem que ser respeitado. E Saturno estava fazendo, vai voltar a fazer uma oposição ao meu Sol, porque ele, uma vez que ele está em Peixes, ele está fazendo uma oposição ao Sol de Virgem. Então, tem ali uma vontade de querer expandir, mas uma cobrança, um desafio, passando por Peixes, mexendo em muitas questões energéticas espirituais e mexendo no eu. Então eu já vinha desse trânsito. E aí, como se não bastasse, ele vai para minha Lua, que é em Áries. E a minha Lilith também é em Áries. Então eu tava apavorada. O pavor passou um pouco. Mas eu já vinha estudando esse trânsito, passei por astrólogos, eu sempre entrego, faço revolução. No 2019, um dos meus professores hoje falou: olha, Morena, esse trânsito, quando Saturno entrar na sua Lua, enfim, sabemos as possíveis tendências de perdas e tudo mais. Então eu já vinha ali, mas não adianta comprar ingresso por antecipação para ver um jogo, né? Tem que viver. E aí, fiquei nesse processo, né? Saturno vai chegar em Áries, não sei o que, bater na minha Lua. E num determinado momento eu expandi minha consciência, porque eu tava lidando assim como se fosse a primeira vez que eu ia passar por esse trânsito, mas não é. O bom de amadurecer é isso, né? O bom do tempo, o bom de se tornar velho, né? O senhor do tempo, é que você tem, além de sabedoria, você tem experiência, você tem vivência. Então, assim, Saturno já passou na minha Lua e eu vivi isso. Peraí, como é que foi? 96, 97, 98. Então eu expandi o olhar e, como uma pessoa de ascendente em Câncer que não tem muita dificuldade de acessar passado, e eu tenho uma memória boa, eu vi tudo que foi mexido naquela fase. Então ficou claro para mim, não significa que vai ser exatamente a mesma coisa, mas ficou claro para mim como que serão as mexidas de Saturno, pelo que aconteceu quando eu tinha 11, 12, 13, 14 anos. E aí, como a astrologia é uma ciência maravilhosa, que é uma ciência preditiva, e que você olha para o passado para você ter as tendências, falei alto agora por causa do barulho, para você ter as tendências do que pode vir a acontecer no futuro. Então, olha que mágico, né? Olha que mágico. Eu estava menstruando nessa fase. Meus pais estavam se separando. Eu estava mudando de casa, estava mudando de escola, estava
em mudanças de vida e exatamente o que está acontecendo. E aí, nossa, primeira menstruação, primeiros relacionamentos amorosos, aquelas primeiras coisas, primeiras sensações do feminino. Lua é feminino. E aí, o que aconteceu? Saturno entrou em Áries no domingo, na madrugada. Um planeta grande, a gente sente ele antes e depois também. A gente sente antes dele chegar e depois que ele passa. Na sexta-feira, antes dele entrar em Áries, a minha menstruação antecipou 15 dias. Isso nunca acontece, a pessoa é muito regrada, Sol em Virgem até isso conseguiu dar uma controlada ali na menstruação. E eu fiquei muito nervosa, porque veio num fluxo muito intenso, eu fui pega de surpresa, e aí eu comecei, caramba, perimenopausa, enfim, todo aquele processo de transformação de uma mulher de 40 anos, que também uma menina de 11 viveu, só que numa outra perspectiva. E aí isso foi mexendo dentro de mim, eu já tinha médico marcado, porque eu ia realmente cuidar do feminino nesse trânsito de Saturno, então já estava tudo organizadinho, só que eu fiz um planejamento, o céu fez outro, antecipou. Então eu passei pela médica hoje, tivemos ali umas explicações, eu estava tomando uma medicação, que provavelmente foi essa medicação que segurou as menstruações passadas, e aí quando essa desceu, esse mês eu não tomei essa medicação, que não é medicação para não engravidar, nada disso não, eu não tomo nada, eu regulo naturalmente o meu ciclo, as minhas relações. Era uma medicação pra quê? Pra não sentir dor e poder continuar produzindo, trabalhando, treinando, sem tempo de ficar deitada sentindo uma leve dor de menstruação, que é não olhar pro feminino, né? Então, querida, então peraí que a gente vai dar um jeito de você olhar pro feminino. E veio aquela enxurrada, e aí eu precisei parar, e aí eu vi que eu tava cansada, meu corpo tava cansado, excesso de exercício, fiquei 2 dias sem treinar. E aí comecei a ver o que estava acontecendo comigo. E eu tenho sentido muito a presença da minha adolescente. Eu tenho sentido umas inseguranças, às vezes assim, como, eu acho que não tenho roupa pra sair. Meu cabelo não tá legal. Opa, peraí, é lógico. E aí eu mudo o olhar, né? Sou ali cotidianamente, me convido a mudar esse olhar de que, caramba, quando eu tinha 11, 12, 13 anos e tava em processo de puberdade, em processo de todos aqueles hormônios, eu era uma menina mesmo. Eu era uma menina que alisava cabelo, eu era uma menina que vivia num ambiente majoritariamente branco, não tinha ali uma auto-identificação. Essa menina, ela existe dentro de mim, mas hoje eu tô num outro lugar. Eu tô num outro lugar tem dia que meu cabelo tá lá pra cima, eu tô me achando linda e maravilhosa, e estou mesmo, sabe? Eu já tenho muita clareza de quem eu sou, de onde eu vim, pra onde eu vou. Então não precisa ser tão dolorido esse trânsito. É um trânsito realmente que eu vou fazer de tudo para que seja, né? Um trânsito de autoafirmação, um trânsito de quem é você no rolê, sabe? No meu caso, porque a minha lua tá na 10. Quem entende astrologia, no meu caso, Saturno vai passar pela minha lua que tá na 10. Então, que cara que você quer levar pro mundo? O que você quer mostrar pro mundo? Que tipo de trabalho? Como que você vai mesclar esse seu feminino com o trabalho? Então isso foi me aliviando, e eu fui assim, caramba! Vai ser desafiador? Vai, porque é Saturno, mas talvez não seja esse bicho de 7 cabeças. Então, os colegas astrólogos estão fazendo muitos vídeos sobre Saturno, eu ainda não vi nenhum. Quero ver de 2 ou 3 astrólogos que eu tenho um profundo respeito, ainda não vi nenhum antes de gravar aqui pra vocês. Eles são muito técnicos, são pessoas que entendem muito mais do termo técnico astrológico. A astrologia que eu vivo é uma astrologia muito de sentir mesmo. O trânsito, obviamente, estuda, né? Lê, entende ali a parte matemática da astrologia, mas o sentir, né? A astrologia realmente dá alma ali. Então, eu não sei o que os colegas estão falando exatamente, mas eu acredito que eles estejam falando sobre o trânsito, sobre os desafios que vão acontecer, mas eu trago aqui, eu partilho aqui, né, a expansão da consciência na prática, eu partilho aqui o que me trouxe alívio, que foi olhar para esse passado. É como se, assim,
como se eu tivesse visto o trailer de como que vai ser o filme, sabe? Opa! Então, mudança, vai ter mudança aí no cenário pai e mãe, é claro. Meus pais separaram. Pode ser uma mudança até desencarnatória. Vamos ter que lidar com a morte em algum momento. Não adianta ficar... Então, vamos fazer o quê? Vamos aproveitar as pessoas em vida, enquanto elas têm vida, sabe? Ou pode ser que não, pode ser que seja só uma mudança mesmo física, geográfica e tudo mais. E aí isso foi me trazendo um pouco de alívio. E hoje, depois do susto, de sangrar horrores, de passar um fim de semana bem... Eu dei uma deprimida, né? Falei, opa... Eu falei, caramba, será que vai ser esse trânsito todo assim? Saturno batendo na minha lua, cadê a minha alegria, minha vitalidade? A lua também tava minguando, final de lunação taurina, sabe? E aí não, aí eu falei, bacana, porque eu tô bem mal-humorada, né? Saturno tá na lua, tô bem mal-humorada, e nem tá conjunto ainda, né? Ele só chegou ali, só sentiu frio de Saturno. Tô sem paciência pra coisas muito de jovens mesmo, né? De jovens e tudo mais. Mas eu não queria que essa alegria, essa vitalidade, eu não queria que perder isso, não queria que ficasse aí, né, até o 2028, até 2028, sem. E aparentemente não. Aparentemente voltamos com a alegria, voltamos com a leveza. Vai ter aí um pouco de... aquela parte taciturna de Saturno vai acontecer, vai acontecer. Existe uma parte taciturna em Saturno, não tem muito pra onde fugir. Mas é bom a maturidade no trabalho. Eu tô muito séria no trabalho. Tô muito séria. As pessoas vêm fazer umas perguntas assim. Eu respiro. Eu tô atendendo pessoas muito mais velhas. Semana passada eu atendi uma senhora de 44. Olha isso. Meu pai é de 49. Ela era de 44. Ela tá viva ainda? De 44. Então eu tô lidando com pessoas mais velhas, porque eu tô tendo mais paciência, e aí, né, eu acho que o campo vai emanando. Então, gente jovem que eu tô atendendo é gente que tá no retorno, 30 anos, 29, 30, 31. Não tenho tido muita paciência pra lidar com coisa que traz a imaturidade, né, 22 anos, 23. Mas é importante ter, a gente tem que ter amor, porque em algum momento eu também tive 22 anos. E na minha época... Algumas pessoas me guiaram, eu não tive tanta guiança de gente mais velha e mais vivida, mas algumas pessoas me guiaram. Então, deixo aí essa reflexão, como estava a sua vida em 1996, em 1997 e em 1998. Olhe para isso, veja aí onde está Áries no seu mapa, se não sabe nada do mapa e quiser fazer, mande mensagem, se for jovem não mande mensagem, brincadeira. Pode vir, vou tratar com amor, vou tratar com respeito, com carinho. E é isso, vamos embora lá, né? Saturno tá aí, daqui a pouco ele vai retrogradar, mas ele já está em Áries. E também em algum momento Júpiter vai chegar em Câncer. Vamos pensar nisso. Um beijo. Bom dia. Eu nunca lembro.